Se você está pensando em investir em um apartamento na planta, esse vídeo é para você. Eu vou te explicar os 5 fatores-chave que todo investidor deve analisar antes de tomar a decisão de comprar um imóvel na planta. Alguns desses fatores você já conhece e já fazem parte da sua rotina, outros eu tenho certeza que não, mas são todos igualmente importantes e essenciais para entender se a compra daquele apartamento na planta é ou não uma boa decisão financeira, uma boa decisão para o seu patrimônio. Antes de mais nada, deixe eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel Meirelles, eu sou o fundador da Crédios e nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliário. Nós estamos desde 2019 no mercado e a nossa especialidade é o Home Equity, o empréstimo com garantia de imóvel, e também temos uma linha de crédito especialmente voltada para condomínios. Então, quando a gente fala por aqui, por esse canal, tenho certeza de que somos especialistas quando o assunto é mercado imobiliário. Vamos lá. Sem enrolação, vamos agora aos 5 fatores-chave que determinam se a compra de um apartamento na planta é ou não uma boa escolha financeira, se é ou não um bom investimento para o seu patrimônio. O primeiro deles é o preço. E quando a gente fala de preço, a gente não fala do preço em um vácuo, a gente fala do preço no contexto todo do mercado. Quando a gente olha, por exemplo, o lançamento de um prédio com apartamentos de 100 metros quadrados em um determinado bairro, a gente vai olhar para outras opções de metragem semelhante no mesmo bairro, ou seja, outros apartamentos de 100 metros quadrados ou uma metragem parecida na mesma região, e vamos entender quanto está valendo um apartamento pronto. Um apartamento pronto, ele vale muito mais do que a construtora está vendendo na planta, porque se não tiver um desconto relevante de pelo menos 20%, talvez até 30% em relação ao preço de uma unidade pronta, não faz sentido investir naquele imóvel na planta. Você, no máximo, vai ter uma valorização exatamente igual à do mercado, porém, todo o tempo em que você esperar até aquele apartamento ficar pronto, você não vai ter acesso ao bem. Enquanto se você comprasse ele pronto, você já teria desde o início. Mesmo que a construtora utilize de artifícios como parcelamentos extremamente longos, correções reduzidas durante a obra, ainda assim não faz sentido, pois durante a obra você não tem acesso ao imóvel. Então, mesmo que você esteja parcelando aquele bem, o imóvel pronto, ele já, obviamente, você já tem acesso a ele, você já pode usá-lo, você já pode vendê-lo com muito mais facilidade. Então, o preço de um lançamento, para que ele faça sentido economicamente para o investidor, ele tem que ser pelo menos 20%, talvez até 30%, dependendo, mais baixo do que o preço de um imóvel pronto, de perfil equivalente, ou seja, imóvel com metragem semelhante, com acabamentos semelhantes, na mesma região. O segundo ponto que a gente tem que analisar, e talvez um dos mais importantes, é a saúde da incorporadora, da construtora. Olhar se a construtora tem um histórico positivo no mercado, ou seja, se ela já entregou outros empreendimentos, se ela tem histórico de atrasar empreendimentos, ou às vezes nem de atrasar, mas se elas têm problemas recorrentes com a qualidade das obras que ela entrega. Construtoras que têm muito processos de condomínios, por exemplo, que entram com processos judiciais questionando a qualidade de acabamentos, questionando a qualidade da obra que foi feita durante a execução do empreendimento. E tem algumas construtoras que têm muitos problemas assim, tem algumas construtoras que já são conhecidas no mercado por entregarem empreendimentos com baixa qualidade, com isolamento acústico ruim, com problemas graves de infiltração, porque a impermeabilização foi mal feita. Então tudo isso tem que ser analisado. Entre no Reclame Aqui, procure o nome da construtora no Google com a palavra reclamações para ver o que as pessoas falam dela. Entre no Jus Brasil e veja os processos que essa construtora tem. Tudo isso vale a pena. Mesmo que você gaste um tempinho fazendo essa pesquisa, a gente consegue encontrar a maioria das informações relevantes hoje de forma muito fácil graças à internet. Então, como o imóvel é a maior compra que a gente faz na vida para a maioria das pessoas, é super válido a gente gastar esse tempo, talvez até pagar alguma empresa especializada nesse tipo de coisa, um advogado que consiga levantar todos os processos que a construtora tem, algum corretor que consiga
entender qual o histórico da construtora no mercado, tudo isso faz sentido. Converse com corretores, vá em empreendimentos que eles já entregaram, que há apartamentos à venda, visite os apartamentos que essa construtora já entregou, que já estão prontos, veja se a qualidade é boa, se há algum problema, não só no apartamento, mas também no condomínio, pois tudo isso acaba, no final das contas, podendo desvalorizar o seu patrimônio. Sem contar que algumas construtoras nem entregam os empreendimentos que elas lançam. Tem construtoras que estão dando golpes no mercado. Recentemente nós vimos inclusive uma operação policial contra uma construtora que lançou mais de 60 empreendimentos e não entregou nenhum. Tem construtoras que atrasam anos e anos e anos a obra, tem construtoras que quebram no meio do caminho. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora de analisar a construtora. Bom, o terceiro ponto ao analisar a possibilidade de comprar um apartamento na planta como investimento é a localização. E quando a gente fala de localização, existem dois fatores essenciais. A gente tem a localização micro e a gente tem a localização macro. Quando a gente fala de localização micro, é a localização do prédio dentro do contexto do empreendimento do qual ele faz parte. Apartamentos em andares mais altos, com vistas mais privilegiadas, apartamentos que ficam mais distantes das áreas do condomínio que tem barulho, que tem bagunça, por exemplo, piscina, churrasqueira, área de crianças, quadra de futebol, eles tendem a ser mais valorizados, em alguns casos bem mais valorizados. A gente tem algumas situações em que um apartamento, só por ele ser mais alto, com a mesma planta, com o mesmo padrão de acabamento, vale até 50% a mais, simplesmente pela vista e pelo privilégio de morar um pouco mais alto. Então tudo isso deve ser analisado. Eu acredito que quando a gente pensa em um apartamento mais alto, um apartamento com uma localização mais privilegiada dentro do empreendimento, ele tende a ter mais liquidez e ele tende a ter mais valorização no futuro, pois ele é mais escasso. Então, mesmo que ele seja mais caro desde o lançamento, pode valer a pena investir nele em vez de investir naquele apartamento mais barato de primeiro, segundo andar. Claro que se você está pensando em moradia, pode fazer total sentido você comprar o mais barato. Você vai economizar, vai morar no mesmo condomínio com o mesmo padrão de acabamento. Agora, se você é um investidor, comprar aquele apartamento que tem um potencial de valorização maior, aquele apartamento que tem uma localização mais nobre dentro do empreendimento, uma vista melhor, mais sossego, isso vai sim gerar um retorno maior para você. Agora, falando da localização macro, eu já falo de analisar o bairro, a cidade em que aquele empreendimento está inserido. Como está o mercado naquele bairro? Como está o estoque de unidades prontas naquele bairro? Ou seja, todo bairro ele tem um determinado número de apartamentos que estão à venda. Isso é chamado de estoque, apartamentos que estão vazios, que estão à venda, que estão no mercado. Então a gente tem que entender dentro daquele bairro qual é o estoque, como está a quantidade de oferta de unidades de apartamentos dentro daquele bairro, dentro daquela região. E além do estoque, porque só o estoque não quer dizer nada, por exemplo, se a gente olhar um bairro extremamente populoso de São Paulo, é óbvio que o estoque vai ser muito alto, mas isso não é a única coisa que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar também a velocidade de venda, ou seja, quanto tempo demora para aquele estoque ser absorvido pelo mercado. Então, se por exemplo, todo mês em um determinado bairro são vendidos 100 apartamentos e há 1.200 apartamentos no estoque daquele bairro, significa que em 12 meses todos aqueles apartamentos tendem a ser vendidos. E é essa conta que a gente precisa fazer. É claro que a gente não vai ter acesso a todos esses dados, eles nem estão disponíveis, pois não há um índice oficial de apartamentos disponíveis em determinada região, porém a gente consegue ter uma boa noção, analisando portais como Zap Imóveis, Chaves na Mão, e vários outros sites de corretoras. A gente pode também conversar com corretores para entender como está o mercado. Não tem nenhum problema você conversar com corretores, isso faz parte do mercado, faz parte da rotina deles. Então você pergunta como está o mercado, quanto tempo está demorando para uma unidade ser vendida em média, quantas unidades eles têm disponíveis naquele bairro, e aí você começa a entender o contexto, você vai conseguir entender com muita facilidade se o apartamento está vendendo com velocidade ou se ele está demorando muito tempo para ser vendido, se tem muita coisa no mercado e os apartamentos acabam tendo que brigar, baixando o preço para conseguir que alguém os compre. Então a gente precisa entender isso, se aquela região, se aquele bairro está numa tendência
positiva, ou seja, se ele está crescendo, se está recebendo novos moradores, se os imóveis estão sendo bem absorvidos pelo mercado, que mostra que há uma demanda saudável por unidades imobiliárias naquela região, ou se não, se a oferta está muito grande, se os vendedores estão tendo que flexibilizar as condições de pagamento. Por exemplo, eu estou no momento em Balneário Camboriú e aqui é muito difícil no momento, agora em setembro de 2025, alguém comprar um apartamento à vista. O mercado está um pouco parado aqui. Os vendedores estão tendo que flexibilizar como se eles fossem construtora, oferecer condições de pagamento, parcelas longuíssimas de até 60 vezes para alguém comprar os imóveis, além, claro, de baixar o preço. Então, isso é um mercado que está numa tendência negativa já há algum tempo. Já é um mercado que eu, pessoalmente, não acho uma boa oportunidade para investir na planta. Já foi, muita gente ganhou muito dinheiro aqui durante muitos anos, mas no momento certamente não é o caso. Agora nós falamos dos 4 primeiros fatores-chave essenciais para entender se a compra de um apartamento é ou não uma decisão financeiramente saudável. Falamos do preço, falamos da saúde da incorporadora, falamos da localização micro e da localização macro, e agora vamos para o 5º elemento, que é a rentabilidade do aluguel. Esse elemento é ignorado pela maioria das pessoas, porém eu acho que ele é de extrema importância. Talvez ele seja o mais importante de todos, pois é o único que não tem como fugir. É o único que não tem como ser ignorado. Quando você vai comprar um apartamento na planta, você deve se perguntar: esse apartamento, se estivesse pronto, quanto ele renderia de aluguel? Se a rentabilidade for menor do que 0,5% ao mês, no máximo, até 0,4% ao mês, significa que aquela compra muito provavelmente é especulativa e o mercado não está tão saudável quanto você acha e muito provavelmente você não vai ter um bom investimento comprando esse apartamento. Porque os preços dos imóveis para venda, eles podem ser altamente especulativos. As pessoas podem pedir o preço que quiserem, os apartamentos podem ficar anos sendo vendidos e os especuladores podem comprar esses apartamentos com a esperança de revendê-los mais caro no futuro, sem nenhuma intenção de usá-lo. Tem gente que compra 10, 15, 20 apartamentos em um lançamento com a perspectiva de revendê-los lá na frente. Ou seja, essas pessoas não usam. Porém, o aluguel não mente. O aluguel é algo que só quem usa o imóvel faz. Ninguém aluga um imóvel por especulação, não faz nem sentido, pois o aluguel não é algo que você vai ganhar dinheiro lá na frente. O aluguel é algo que você faz para usar, seja para morar, seja para usar nos momentos de lazer, numa cidade, por exemplo, que seja de veraneio, de praia. Então, quando a gente mede a rentabilidade do aluguel, a gente mede a demanda real por imóveis naquele mercado. A gente mede realmente o quão sadio, o quão saudável está aquele mercado. Então, se você vê um imóvel na planta que está sendo vendido por 1 milhão, mas aí você olha um imóvel equivalente, com a mesma metragem, na mesma região, com o mesmo padrão de acabamento, que está sendo alugado por 3, 4 mil reais por mês, você tem que parar tudo e pensar 2 vezes, porque se o apartamento vale 1 milhão e as pessoas estão alugando esse apartamento por apenas 3, 4 mil, significa que as pessoas que querem usar aquele imóvel, que realmente têm a intenção de fazer uso daquele imóvel, não pagariam 1 milhão por ele. Eles pagam 3 mil de aluguel porque eles sabem que ele não vale 1 milhão. Pois se ele realmente valesse 1 milhão, as pessoas estariam pagando pelo menos 5 mil reais por mês de aluguel, que é a rentabilidade média hoje de um aluguel residencial no Brasil, 0,5% ao mês. Então isso é um sinal muito grande de que aquele investimento muito provavelmente só vai ter rentabilidade se o mercado continuar altamente especulativo, com as pessoas comprando e revendendo e os novos compradores sendo especuladores que querem revender por preços mais altos lá na frente. E não um mercado realmente sadio, que está crescendo, que tem preços valorizando, que tem novos lançamentos, que tem novas unidades sendo lançadas, mas que há uma demanda real por trás de gente que quer morar, de gente que quer usar aqueles imóveis que vão realmente dar suporte àqueles preços e que, caso o apartamento por algum motivo não venda, o mercado esfrie, você pelo menos vai ter uma rentabilidade saudável alugando aquele imóvel no mercado. Porque não faz sentido você pagar 1 milhão de reais no apartamento, dentro do exemplo que eu dei, e depois, caso o mercado esfrie, caso a gente chegue em algum momento ruim do mercado, como estamos agora, e você alugar por míseros 3 mil reais, uma rentabilidade de 0,3% ao mês, que ao ano daria 3,6%, uma rentabilidade que hoje no contexto do Brasil é quase zero.
Bom, ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que você agora, quando for em algum lançamento, no stand de alguma construtora, saiba analisar se aquele imóvel, se aquele apartamento na planta é ou não um bom investimento para você, se aquilo vai ou não ter uma perspectiva boa de valorização para o seu patrimônio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e se você precisa de alguma solução de crédito imobiliário, de um home equity, um crédito com garantia de imóvel ou de um crédito para o seu condomínio, clique no link da descrição do seu vídeo e fale agora mesmo com um de nossos consultores sem nenhum compromisso.